sou Rodrigo Assad, eu sou o diretor do Bion, a gente é quem acaba organizando essa casa e essa bagunça e traz a turma. E aí eu vou passar para cada um aqui, para eles se apresentarem e a gente começar a falar. Olá, boa tarde, eu sou Alexandre Gomes, sou ex-aluno do Inatel, me formei na turma de 1987. Hoje eu estou como diretor de marketing da Claro Empresas, para grandes empresas e governo. Prazer estar aqui com vocês. Olá, boa tarde, André Sarcinelli, obrigado pelo convite da Casa Claro. Sou formado no Inatel também, sou mais novo, acho que eu sou caçula aqui, se bobear. Formei em dezembro de 96, né, depois de uma jornada aqui de 5 anos. Sou responsável pela engenharia da Claro aqui no Brasil. Carlos Nazaré, sou professor e diretor do Inatel, sou da turma de julho de 94. Né? Então tem uma bela história aí ao longo desses anos. O Alexandre foi meu veterano, Sarcinelli foi meu bicho, e assim vai. E aí a gente segue a história do Inatel. Bom, gente, muito legal. Eu acho que a ideia aqui é contar para vocês um pouco da complexidade do que é tratar, tanto do ponto de vista de formação e pesquisa, acho que o Nazaré pode falar muito sobre isso, e por trás de quem está ali operando e gerenciando essas infraestruturas, assim, diria para vocês, bem complexas. Então, eu vou passar para eles a mesma pergunta para todo mundo, e aí a gente vai debatendo, mas o fato é que pouca gente entende sobre a complexidade do que é sustentar uma rede que abrange um país. Eu vou fazer um jabá aqui, eu sempre digo esse número, se eu estiver mentindo, o Sarcinelli vai me desmentir, eu sou o mais novo, então acho que eu sou o bicho dele, então agora... mas o que eu entendi é que são 19 mil antenas, cara. 19 mil antenas são 19 mil CNPJ, IPTUs, 19 mil lugares que você tem de distribuição, conectado por fibra e por aí vai. Então, qual é a complexidade para manter isso? E, Nazaré, quando você estiver falando sobre isso, como é que o Inatel enxerga a formação de gente para trabalhar? Porque, não sei se vocês viram, e eu vou pedir para depois botar aqui na metade para o final, a gente está contratando gente, inclusive para o time do Sarcinelli. É um mega desafio, né? Vai muito além da teoria de um quadro na sala de aula, né? E aí a pergunta para vocês é mais nesse sentido. Aí eu não sei quem quer começar a falar e a gente vai. Posso começar? Eu vou fazer uma correção aqui. 26 mil. É o dobro. 26 mil antenas. Eu achei que era o dobro. 26 mil antenas, torres, em geral, rooftops e tal. Mas tem os PPCs, tem os prédios técnicos, tem os prédios administrativos, tem central e aí por diante. Né? De cabo de fibra ótica dá para a gente ir à lua e voltar. Né? Tanto cabo, tem cabo submarino, tem cabo terrestre, tem cabo subpluvial em Rio, Amazonas, tem satélite. Nós aqui no grupo da Claro temos satélite também pela empresa Star One. Então é uma infraestrutura bastante diversa. E eu acho que o maior desafio de ter olhando o que tem, né? Depois a gente pode falar o que vai vir no futuro, mas olhando o que tem, é manter o que tem funcionando, operando corretamente, né, com grau de serviço adequado, sendo que você tem equipamentos que já são legados, já não suportam upgrades de software, são equipamentos que às vezes é difícil encontrar uma placa para reposição. Então, assim, quando a gente sai da faculdade achando que, pô, vou começar agora, vou começar com uma coisa nova, você já herda uma herança de alguém. Já começa por aí. E você não tem dinheiro suficiente para resolver todos os problemas da vida. Você tem que aprender a priorizar. Acho que essa parte mais importante, assim, com o que eu tenho, o que eu faço. Igual você faz na sua casa, você tem que fazer na sua empresa. Né? E tem horas que você acerta, tem horas que você erra, não tem jeito. Né? Mas de tudo na vida, o que é importante depois disso é o tempo de reação que você tem. Então, assim, errou, acertou, encontrou um outro problema, você tem que ter um mecanismo, tem que ter uma estratégia para rapidamente colocar o trem no trilho de novo. Né? Nazaré, antes de você... E isso se soma do lado dos nossos clientes. Então, por exemplo, a gente tem, entre grandes empresas e governo, em torno de 3 mil grupos econômicos.
Um grupo econômico, por exemplo, é um Bradesco. O Bradesco pode ter várias outras empresas debaixo dele, o Itaú, né? Então, você imagina assim, essa complexidade do André e a gente ter que buscar sempre estar no estado da arte, ter o melhor, a gente está provendo serviço para as 1.000 maiores empresas do Brasil, grandes organismos estatais, por exemplo, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né? Grandes empresas que têm nas suas atividades missões críticas, siderurgias, extração de minério, hospitais, né? E os negócios tradicionais que a gente conhece. Então, essa rede ela tem que estar preparada, porque aonde você está atuando e que demanda essa contingência, por exemplo, ele pede uma contingência tripla. Uma contingência tripla tem que chegar por caminhos distintos, equipamentos distintos, e a gente tem que dar essa garantia de 2,9 depois da vírgula, né? E isso está no contrato, tem as penalidades e tudo mais. Então, isso é muito importante para a gente, contar com esse apoio da engenharia para ter... No nosso caso, a gente vem da união de 3 grandes empresas no Brasil, a Embratel em âmbito nacional, que não tinha a última milha, a NET, que fazia Pay TV e banda larga no início, em cima de uma rede HFC, depois migrou para fibra, e a Claro com a tecnologia móvel. Em 2015, a gente une essas 3 operações e o André, aqui o CTO, tem a missão de entregar a melhor rede, que garanta o que os nossos clientes demandam da gente. E o Nazaré que se vire com os profissionais aí. Vamos lá, Nazaré. Bem, o desafio de formação, né, de profissionais competentes é cada vez maior, porque a diversidade de assuntos, a diversidade de tecnologias aumenta cada vez mais. Quando eu fiz, né, engenharia, não se falava de serviços digitais, falava um pouquinho, né, alguma coisa muito superficial daquilo que era o mundo digital. Hoje, praticamente, a gente ainda convive com várias tecnologias legadas, né, e os saltos tecnológicos que antes aconteciam a cada 3 anos, 5 anos, agora acontecem a cada 6 meses. Qual que é a grande proposta do Inatel para a formação dos profissionais? É fazer com que a gente consiga entregar para o mercado o que a gente chama de recém-formado com experiência. E como que você dá experiência para um recém-formado? É fazendo com que o ambiente universitário saia daquele conceito, né, que por muitos anos vigorou e vigora ainda em muitas instituições, né, de formar, né, de maneira academicista, mas formar de uma maneira um pouco diferente. Ter toda a complexidade necessária para dar uma boa bagagem que sustente o profissional no que diz respeito à perspectiva de avançar à medida que as tecnologias se transformam, mas também com a mão na massa. Hoje são mais de 60 ambientes laboratoriais, são mais de 18 laboratórios temáticos, né? São mais de 350 vagas de estágio que o Inatel oferece para os seus alunos dentro da estrutura para que eles possam trabalhar em projetos reais. São mais de 500 parceiros, empresas, fabricantes, operadoras, né, que trabalham junto com o Inatel desenvolvendo soluções que vão para o mercado, né? E aqui tem exemplos simples e interessantes. Hoje a gente desenvolve um projeto com a Claro, com a Huawei, né, onde tem profissionais de ponta trabalhando no projeto, mas nos squads sempre existe a presença de um aluno, né, ou de vários alunos, dependendo do tamanho e da magnitude do projeto, no intuito de fazer com que ele viva aquilo que realmente o mercado explora, né, de um profissional de engenharia, no que diz respeito à criatividade, potencial de inovação, né, competências técnicas para fazer com que o projeto rode da melhor forma possível. E com isso a gente faz com que a meninada já saia ou que já entre no mercado jogando. Essa é a nossa proposta. Nos últimos anos, a gente está completando 60 anos esse ano, né, a gente trabalha continuamente com a seguinte visão, né, o futuro ele não tem hora, mas ele pode ter um lugar, né, e a gente trabalha com afinco para fazer com que o Inatel seja o lugar do futuro, ou seja, que a gente construa, né, a formação dos nossos profissionais, vislumbrando a possibilidade dele contribuir com a construção do futuro a cada dia. E esse é o grande desafio para a meninada daqui, né, nos próximos anos. Mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Só para vocês terem ideia do desafio brasileiro, na Ásia, 32% dos meninos e meninas optam pelas carreiras de STEAM, Science, Technology, Engineering and Maths. Na Europa, por volta de 22%, nos Estados Unidos, 18%. No Brasil, a gente está chegando a 6%. Significa o seguinte,
né, se a meninada não abrir os olhos pelas oportunidades que a tecnologia tem criado nos últimos anos, o Brasil vai entrar em colapso, né? Então, é uma grande oportunidade para todo mundo que está nesse processo formativo olhar para as carreiras de tecnologia com bastante atenção, porque vão surgir muitas oportunidades daqui para frente. Aproveitando essa deixa que você falou, eu lembro da primeira vez que eu vim aqui, voltando na van com o Sassinelli, a gente foi conversando. E o Sassinelli estava conversando, me falando, eu vou botar uma pergunta que me veio na hora. Você falou para mim, Assad, a gente tem um desafio grande, que é a gente precisa continuamente estar renovando. A rede está crescendo, estou contratando gente, pessoas vão subindo, pessoas saem, pessoas se aposentam, eu preciso estar contratando, e é o ciclo. 26 mil, eu achava 19, 26 ele já achava que era o dobro. Então, a gente vai chegar no dobro, já entendi isso na mensagem, na conversa aqui. E isso exige cada vez mais gente. O que você pode dizer? Aqui é um ambiente que tem muito estudante, eu sei que acaba ecoando, mas qual é a formação básica? Eu lembro quando eu fiz computação, eu entendi assim, pô, sistemas operacionais era importante. Eu me dediquei, redes, entender protocolos era importante. E eu nunca me dediquei muito assim a entender uma linguagem de programação específica. Na minha época tinha Delphi, não, cara, eu quero entender a programar, assim, do básico da engenharia que você trouxe aqui do Inatel. O que você recomenda que a galera, você e o Alexandre, poderiam ter se quiserem vir trabalhar com a gente lá na Claro, cara? Bom, a Claro ela é uma empresa bastante diversa, né? Então, a competência, hoje, dependendo do desafio, a gente tem que buscar uma competência específica. Então, por exemplo, se o desafio é trabalhar na parte de engenharia de TV e vídeo, tem que trazer profissionais que tenham uma bagagem, né? O básico de engenharia, mas que pessoas que conheçam protocolos de TV e vídeo. Ao mesmo se for para a rede móvel, a gente vai buscar a engenharia de telecom que tenha, né, um profissional que conheça do 5G, da evolução das redes móveis, né? Na parte da fixa, de banda larga fixa, a parte de ótica, de fibra. Então, tem uma base de engenharia, mas tem as suas especificidades. Uma coisa bacana, né, olhando 30 anos atrás, quando eu formei, era engenharia elétrica, eletrônica com ênfase em telecomunicações, ponto. Né? Hoje a gente vai no Inatel, você encontra... Isso que eu estou falando, você encontra no Inatel. Você tem engenharia de biomédica, engenharia de processo, automação, você tem engenharia telecom, engenharia da computação, engenharia de software. O mercado está exigindo esse background comum e a especificidade, né? E o Inatel está seguindo esse caminho para atender exatamente o que o mercado está puxando. Acho que está no caminho certo, é por aí. Alexandre, quer complementar alguma coisa? No final, é um conjunto, né? O André, ele fatiou aqui aonde, por exemplo, a gente atua, né? O que existe, que é muito importante, é que na construção do caminho, cada vez mais a gente... Bom, eu me formei em 87, eu já peguei várias convergências, né? A gente começou lá atrás falando de voz com dados, essas coisas assim. Hoje, a computação está muito dentro das redes, seja ela fixa ou seja ela móvel. Eu entrei para trabalhar na NEC em 87, a gente entregava documentação de centrais e as centrais tinham que ficar em ambiente apropriado, com pé direito de 2 metros não sei quanto, com ar-condicionado, isso, aquilo, e profissionais nossos iam para Japão, iam para França para fazer treinamento de 6 meses. Você recebe documentação hoje? Né? E outra, roda num computador, testam no nosso CRT, é claro, com todos os requisitos que tem que ter, o pessoal mete a mão e tudo mais, mas o software está muito mais presente do que antes. Então, nesse caminho, o envolvimento do software, o conhecimento das ferramentas, ele se faz muito importante também. Tá? Vai parecer um paradoxo o que eu vou falar aqui, mas está alinhado com o que o Sarcinelli comentou e com o que o Alexandre está comentando. No passado, a gente tinha formações mais amplas e migrar de um lado para o outro não era tão difícil, né? E hoje a gente precisa de especialistas porque os sistemas estão mais complexos, né? A estrutura tecnológica ela exige muito mais do profissional para atuar numa determinada área. Mas, em contrapartida, existe uma convergência de áreas muito grande.
Quando a gente fala em vídeo digital, imagem digital, processamento digital, a gente está falando também da aplicação desse tipo de conceito e desse tipo de tecnologia em equipamentos eletromédicos, porque as tomografias têm processamentos de vídeo cada vez mais complexos, cada vez mais significativos. Quando a gente fala de comunicação ótica, a gente pode pensar assim, puxa, comunicação ótica é coisa de telecomunicações, mas existem instrumentos cirúrgicos que utilizam de fibra ótica e de comportamentos, né, atrelados ao mundo óptico para capturar imagens cada vez mais nítidas que possibilitem processos cirúrgicos cada vez mais precisos. Então, as áreas estão sempre se misturando e numa convergência cada vez maior. Hoje, do 5G, a gente tem uma gama de serviços absurdamente maior do que simplesmente a comunicação móvel telefônica que a gente tinha no início, né, da mobilidade. E a tendência é que no 6G a gente tenha a rede das redes, né, onde as coisas vão estar muito próximas dentro do contexto terrestre, móvel, satelital, né, e tudo aquilo que a gente imagina em termos de conectividade. Então, qual o conselho para o profissional? Se especializar cada vez mais ou ter uma visão cada vez mais diversa, para que possa navegar em todo esse processo de convergência? Na minha visão, acho que 2 aspectos são importantes. Primeiro, uma formação sólida. Procure ter uma formação sólida, independentemente do curso que você escolha, porque isso vai te dar força, musculatura para se desenvolver, né, e ser criativo, ser autodidata, conseguir navegar de forma independente, né, e contribuir com o ambiente que você vai fazer parte, né? E o segundo ponto é um conselho comportamental, né? Durante a faculdade, tem várias oportunidades. Você pode passar a faculdade inteira, pode passar seu curso inteiro assistindo aula, fazendo prova, se dando bem e formando. Mas você pode também desfrutar daquilo que a instituição oferece. No Inatel, você pode ser monitor, aluno de iniciação científica, estagiário. E dentro desse processo, você tem a possibilidade de trabalhar com profissionais que têm um conhecimento bastante profundo do projeto que você está envolvido. E quando você se dedica, se envolve, interage com a equipe, aprende o processo, né, de criar, o processo de desenvolver, o processo de solucionar problemas, mesmo que seja numa determinada área, você está ganhando um comportamento que o diferencia no mercado. Porque se você fez um bom projeto, foi responsável, foi dedicado e aprendeu a forma de resolver problema dentro do contexto de comunicações óticas, inevitavelmente, no futuro, se você tiver que migrar para comunicações móveis, né, ou para vídeo, ou para stream, né, inevitavelmente você vai ter uma bagagem, né, uma visão diferenciada de como a estrutura funciona. E, consequentemente, você vai conseguir se adaptar. Então, basicamente, o conselho que eu dou para a meninada é: dediquem-se e não fiquem só nos bancos escolares. Participem de projetos, de atividades, de tudo aquilo que é um complemento e que não necessariamente é o imposto para conseguir ter o título de engenharia. Mas se dediquem em oportunidades que te transformem em um profissional mais competente no que diz respeito a encarar, resolver e dar resultado para o ambiente do qual você vai fazer parte. Muito bom. Vou dar uma chaveada aqui, vou falar de inovação agora, que tem a ver com o evento. E aí é uma pergunta meio capciosa, apesar de combinada, mas é capciosa. E vocês já falaram um pouco. É natural todo mundo dizer: bom, mas por que não bota essa tecnologia na rede? Por que a gente não faz isso? Pô, já que é tão grande, né? Então, por que não adota isso, não adota aquilo? Assim, eu entendo, e olhando o outro lado, mas eu queria que vocês falassem um pouco. Tem desafios para você fazer rollout de coisas desse tipo em estruturas desse tamanho. E, obviamente, no aprendizado que vocês tiveram na carreira, não chegaram tão longe se não tivessem aprendido a montar essas estratégias e fazer com que elas acontecessem. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da inovação versus telecom e como é que vocês entendem esses ciclos. E aí, eu queria que casasse, se vocês pudessem falar, assim, teve alguma coisa que surpreendeu o senso comum, assim, cara, isso aqui a gente achava, mas de uma hora para outra, eita, tive que emplacar esse negócio, ou testei, isso me surpreendeu e a gente vai ter que botar para rodar. Tem algo que dá para falar sobre isso, ou é muito mais uma questão administrativa, executiva? Como é que é? Eu acho que eu posso comentar, sim. Vou começar com a segunda, depois eu vou para a primeira. Eu acho que tem coisas que... Assim, todas as inovações disruptivas apareceram de questões que as pessoas não imaginavam, né, que aquilo era uma solução para um problema, né? Mas, de fato, se a gente olha os mais recentes, a própria Generative AI,
é e vai ser ainda mais uma inovação disruptiva. A gente tem uma coisa bem recente, e na verdade ele vem desde uma transformação digital bancária das agências físicas, migrando para agências digitais, e bancos que não são mais físicos, nunca foram, e nasceram digitais, para o Pix. O Pix é uma solução inovadora que, por mês, transaciona trilhões de reais, né? Então, o Pix é uma inovação bancária baseada em software, em digital, né? Em comunicação de dados e correlação de informação, etc., segurança por trás e aí por diante. E, mais recentemente, a gente está vendo aí uma enxurrada de empresas, e uma delas é o SpaceX, da Starlink, que está lançando milhares de satélites de órbita baixa, onde antigamente conexão satelital era sinônimo de algo muito caro, uma banda baixa e uma latência alta, né? Hoje a gente tem milhares de casas aqui no Brasil mesmo, inclusive em áreas que tem rede terrestre de fibra, mas que os clientes estão usando a antena satelital. Então, com um portfólio de 250 mega, 300 megabits por segundo e uma latência de 50, 70 milissegundos. Então, esse é algo que as pessoas olhavam um pouco céticas, mas está aí, o mercado trouxe. E logo, logo a gente vai ter celular conectado com satélite, onde antigamente precisava de um celular especial, né? Para os mais antigos aí, o Global Star, né? O Iridium é outro. Hoje você vai ter um telefone celular da Samsung que você tem no bolso, ele vai se conectar com satélite numa área que a sua operadora tem sombra, por exemplo, né? Então, vai acontecer, já está acontecendo, e a velocidade disso vai ficando cada vez mais rápido e um tempo menor de transformação, né? O analógico virou digital depois de décadas. Agora, a evolução do que a gente está vendo está acontecendo aí anos, né? Muito curto. Só complementando esse ponto teu, André, a gente tem fatores que, às vezes, não é um lançamento, mas é a maneira de fazer. Durante muito tempo, quando você olhava as operadoras, a gente fazia as soluções dentro de casa, on-premises. Então, as soluções eram proprietárias. A gente entregava e entrega, por exemplo, uma rede MPLS, uma rede corporativa, utilizando o MPLS, todo esse recurso é um recurso que acaba sendo, está ali dentro da operadora, dentro do nosso core de rede e assim por diante. Com a chegada de avanços tecnológicos, que é a virtualização, a própria aplicação por software, NFV e SDN, cloudificação que a gente chamou, e o SD-WAN foi essa quebra de paradigma, as redes também foram para a nuvem. A gente começou a experimentar o desenvolvimento de soluções num processo onde deixava de ser, entre aspas, proprietário da operadora. Esse é um ponto. E isso vem acontecendo cada vez mais. A gente experimenta. E na linha dos pontos que o André falou, se eu não me engano, o sistema móvel foi lançado de forma massiva em, eu vou colocar 80, 79 ou 80 no Japão. Todas as gerações que a gente recebeu até então, até o 4G, sempre foi para um único propósito: conectar pessoas. O dispositivo móvel, a gente usando ele, cada vez menos como telefone, mas dessa forma. O 5G trouxe uma outra possibilidade, que é o fatiamento das redes. Então, você entrega uma rede privativa. Aqui, nesse ambiente, poderia estar sendo consumido um recurso de uma rede móvel para uma aplicação específica. Todos nós consumindo através de um aplicativo, de um entretenimento, alguma coisa, o recurso da rede, um fatiamento da rede. Isso é uma coisa super nova que veio com o 5G, apesar de 3 anos lançados no Brasil, que começa, né? Ainda é uma jornada a se evoluir. O Nazaré está doido para o 6G, mas não, vamos terminar o 5G. Né? Mas é uma super novidade também que eu acho que merece destaque. Tem muita coisa acontecendo e eu tenho mais de 30 anos de engenharia, né?
Quando eu comecei minha carreira, todo mundo falava assim, olha, daqui a 10 anos não tem mais necessidade de satélite, porque fibra vai estar cobrindo, né, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e o satélite vai perder a sua utilização, né? Aí passou um determinado momento, o pessoal falou assim, olha, esquece esse negócio de fibra, a gente tem que ter a estrutura híbrida, porque é muito difícil levar fibra na casa do assinante. Vamos levar o mais próximo possível e o restante a gente faz com coaxial, né? A comunicação móvel não vai passar disso. Afinal de contas, para que você precisa de um telefone, né, com mais funcionalidade do que a gente oferece atualmente? E a gente tem percebido que cada setor, né, ele não se importa muito com as limitações que ele tem. Pelo contrário, ele tenta superar as suas limitações no intuito de se manter vivo, pulsante, né, atraente para as diferentes aplicações. E o satélite, que o Sarcinelli comentou, é um exemplo disso. A indústria de satélite, nos últimos 10 anos, se reinventou, não por tecnologia satelital propriamente, mas por tecnologia de lançamento. O que no passado você fazia o lançamento de 2 satélites de grandes proporções, de 6 toneladas, 8 toneladas, e custava algo por volta de 2,5 bi, hoje você, com um foguete que faz 16, 20, 30 missões, né, sem se perder, lança a cada voo, a cada, né, propulsão, 23, 27, 28 satélites de uma única vez. Ô, Nazaré, O que fez com que o custo e dá ré, hein? estagnasse. E dá ré, perdemos até a piada, porque não dava ré. Exatamente. Né, o foguete pousa, né, coisa que não fazia antes, né? Então, nos próximos anos, eu acredito que todos os serviços vão fazer parte do jogo. Satélite, fibra, rede móvel, rede terrestre, né, cada vez com fibras, né, especiais sendo construídas para oferecer, inclusive, a possibilidade de levar não só informação, como também energia. Existe uma tecnologia muito interessante, que é o Power over Fiber, que te permite levar energia e, consequentemente, no ponto onde você precisa processar sinal, você só precisa levar fibra, não precisa levar energia elétrica, porque a energia elétrica já pode ir juntamente com a informação. Então, tem muita coisa para acontecer nos próximos anos. Mas eu acredito que 3 aspectos são mandatórios. Primeiro é o IoT. A internet das coisas, ela tem um potencial absurdamente grande, porque você consegue monitorar tudo aquilo que está no seu ambiente através de dispositivos IoT. O segundo ponto é conectividade. Ter a internet das coisas, ter o dispositivo que sensoria, né, consegue sensoriar o seu ambiente, mas não ter conectividade, não adianta de muita coisa. E ter os dispositivos IoT com conectividade, mas sem ter uma grande potencialidade de processamento de dados, né, você também não chega a lugar nenhum, porque ter muito dado e não fazer nada com os dados, né, não te traz nenhum benefício. Então, nos próximos anos, eu acredito que IoT, conectividade e inteligência artificial vão fazer com que o mundo se transforme, porque a gente vai conseguir otimizar processos numa proporção que a gente já começou a ver, mas que é ainda a pontinha do iceberg, ainda tem muita coisa para se descobrir. Então, eu acredito que esses são os caminhos. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui que é a cara do Alexandre, mas vocês escolhem como é que vocês querem fazer, mas como as redes privadas estão acelerando a transformação digital em setores que são estratégicos? Não sei se vocês sabem, o Alexandre já deu esse mote aqui, em cima do 5G você pode fatiar, você pode vender, você pode criar redes. Alexandre, começando acho que por você, mas não restrito a você, como é que pode falar um pouco sobre isso? Assad, a gente olha a questão de rede, a gente tem 2 aspectos importantes. Tem 3 anos que a gente vem trabalhando em cima desse conceito, que a gente vem falando sobre evolução e transformação das redes. Ela passa pelas fixas. A gente começou lá atrás com o X25, Frame Relay, MPLS, SD-WAN, o SASE, que sim, já é a rede migrando totalmente para a nuvem, por exemplo, é uma das aplicações. E muito hoje das organizações estão conectadas através das redes corporativas. E essas redes corporativas, principalmente com a transformação digital que vem acelerada pelo Covid e pelos efeitos do Covid, não na nossa saúde, mas em hábitos, os nômades digitais, a forma de trabalhar. Antes a gente ficava no escritório, tinha lá um dispositivo disponível para a gente trabalhar, a gente fechava a sala, ia embora, a mesinha e voltava no outro dia. Isso parou. Hoje você pode estar em Santa Rita do Sapucaí, Buritama, Vila Lourdes, na Itália, em qualquer lugar, utilizando um dispositivo seu ou da empresa,
trabalhando, fazendo um acesso, através de um acesso fixo ou móvel satelital, né? Aplicações diversas, inclusive da empresa, porque o pessoal se confunde com o profissional. Esse ambiente se tornou muito complexo e a gente tem que administrar isso. O André tem que segurar a onda lá no nosso core, né? E a gente tem que pensar sempre como entregar essa flexibilidade, essa disponibilidade, escalabilidade, tanto para cima como para baixo, com segurança e qualidade para os nossos clientes. Então, as redes fixas, que são as redes corporativas, também passam por um processo de transformação. Tá? E o 5G, ali em 2022, ele traz a questão de um processo que aí a gente fala que sim, ele pode se tornar numa revolução, porque tudo quando o Nazaré fala de internet das coisas, tem outras maneiras que estão falando. Dizem que ali por 2030 a gente tem um novo superciclo, né? Que esse novo superciclo é uma nova revolução tecnológica e nas nossas vidas trazido pela conjunção de biomedicina, biotecnologia, internet das coisas e a inteligência artificial. Isso tudo vai trazer bilhões de coisas e pessoas conectadas, integradas na nuvem com segurança. E todo mundo que estiver usando qualquer uma daquelas coisas que a gente já usa, Alexa, Siri, o robozinho para limpar a sala lá, né, a geladeira, sei lá o quê, o carro e tudo mais, né? Você precisa de uma infraestrutura digital que suporte isso. Então, a gente fala que o 5G ele traz essa infraestrutura digital habilitadora. Né? Através dessa... E o que ele habilita? Ele habilita essas tecnologias que a gente já começou a usar. Inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, computação de borda. E somado com os drives funcionais, que é throughput, latência, muitas coisas conectadas, começa a entregar os casos de usos. Então, a gente vê, sempre começa com early adopters, que são empresas grandes, mais estruturadas, que têm uma maturidade digital superior, que começam com a adoção. Então, a gente já vem experimentando tudo isso, a gente vem trabalhando com esse processo transformacionista, trabalhamos para dentro de casa e temos que trabalhar para fora, porque os nossos clientes nos pedem, e a gente não para nunca, porque a gente já está olhando lá o futuro. E o futuro ele aponta... E aí é opinião, porque cada um pode ter a sua, porque a gente tem que se informar todo dia, a gente não para de estudar nunca, num processo que são as redes autônomas. Isso a gente acaba discutindo um pouquinho. Ele demora um pouco mais para chegar, eu acho que no dia a dia da gente, mas não vai dar para administrar essa complexidade da maneira como a gente faz hoje. Então, a gente imagina que lá na frente, isso tudo vai ter um conceito de rede autônoma, onde a rede ela aprende, ela se adapta e ela se corrige de maneira automática. Tá? É isso. Eu acho, complementando alguns pontos aqui, tentando colocar uma visão, olhando 30, 40 anos, né? E tem uma questão que inovação ela tem um time certo. Não adianta você inovar no time errado, porque não cola, não pega. O Iridium, por exemplo. Telefone satelital está vendo agora, depois de 40, 30 anos. Mas durante muito tempo, quando o analógico, né, na primeira geração da rede digital móvel, durante muito tempo o SMS foi o key application das redes, né? Puta, o negócio era o serviço. As pessoas pararam de falar para trocar mensagem curta de texto. Para quem é da época, talvez alguns aqui que eu conheço, sabia que o número 1 era ABC, o número 2 e aí por diante, ficava um exercício ali de digitar uma frase. Mas o vídeo no 3G foi considerado como sendo o key application, né, do futuro, como você falava do 3G. E não pegou. Porque essa questão do 3G, na época, ela trouxe uma questão de invasão de privacidade tão séria que as pessoas não queriam fazer ligação de vídeo. E o 3G, o que prometia, se tornou voz, mensagem de novo e alguma conexão de dados.
Mas quando fala de IoT, ou quando fala de serviços gerais, existe um ciclo que é bastante interessante. Tudo que está na sua casa, que foi feito para a sua casa em algum momento, ele vai para a rua. A televisão que foi feita para você assistir em casa, você assiste na rua. A telefonia fixa que foi feita para você receber uma ligação fazer na sua casa, hoje você faz na rua. E-mail, mensagem, que você estava com o computador parado, um desktop na sua casa, uma workstation da Sun na sua casa, você já está com laptop, com telefone, com tablet e assim por diante na rua. Eu acho que o ciclo do IoT, pensando em IoT em sensores de iluminação, né, essa questão toda quando a gente olha o 4G já traz isso, não está na rua. Se está na rua, ela é nicho. Né? Eu acho que tem um time que vai acontecer esse assunto. Talvez não. O 4G ele trouxe a questão do IoT, provavelmente num time errado. Mas o 5G está aí para empurrar um pouco mais, ir para a indústria, né? Trazer mais segurança, velocidade, trazer o que é feito no Wi-Fi para dentro de uma conectividade mais segura. Né? E eu acho que aí a gente vai ver de fato uma revolução do IoT. Hoje você consegue fazer um smart home na sua casa, né? Você tem lâmpada inteligente, você tem Wi-Fi, você consegue ver policy no mesh, né, etc. Amanhã vai ser na rua. De fato, as smart cities ainda não tem. Né? Algumas aplicações, mas no conceito você poderia explorar muito mais. Eu acho que o 5G, e aí trazendo o que foi falado, né? Redes privativas, caso você tenha serviços essenciais, né, que precisem de um grau de serviço diferente da rede tradicional, ou você tem também, a gente já fez isso na Claro, os broadcasters que querem fazer transmissão de algo ao vivo, como Fórmula 1, jogo de futebol, e ele não quer andar com cabo no seu cameraman. E o 4G já não traz a banda suficiente para ele conseguir mandar um feed de vídeo de 4K. Ele precisa ter uma conexão de 5G, onde o uplink dele é muito robusto. E é diferente do nosso uplink, do dia a dia, onde a gente usa muito mais o downlink. Né? Então, você precisa criar uma rede para aquele serviço, né, para aquele cliente, diferente da rede dos comuns. Então, aí vem slicing, vende talvez uma rede privada, né, privativa para aquele tipo de serviço. Eu acho não, isso vai acontecer. A gente está engrenando, a gente está vendo a indústria muito mais receptiva agora do que estava 5 anos atrás, ou 7 anos atrás, na época do IoT do 4G. A gente está vendo montadoras de carro, já estão todas no sistema de montagem com sensoriamento, né, e etc. Então, é timing. A inovação ela tem que casar, senão ela é só uma boa ideia. Né? E esse timing ele é importante no nosso ciclo. Bem, é tanta coisa que as redes possibilitam hoje, né? Eu acho que a tendência de rede privativa é uma tendência que chegou em telecomunicações de uma forma a atender necessidades que, num primeiro momento, com as redes públicas, a gente não conseguia. As necessidades de uma indústria são completamente diferentes das necessidades de um usuário de telecomunicações, né? E a rede privativa traz essa possibilidade de você setar a rede, disponibilizar para a infraestrutura de uma indústria, para a infraestrutura do agro, para a infraestrutura de logística, as características necessárias para atender as nuances do seu negócio e fazer com que seja mais do que robusto e operacional, seja seguro. Porque, afinal de contas, a segurança cibernética é um aspecto que deve ser levado em consideração hoje em dia em todo e qualquer tipo de operação, em todo e qualquer tipo de dispositivo. Eu acho que, além das redes privativas, eu acho que a gente está caminhando para uma tendência aí que talvez impulsione também o mercado de eletrônica. Até agora a gente tem pensado muito em processamento em nuvem. Nuvem, leva tudo para a nuvem. Mas isso já está assustando, porque se tudo continuar nesse processo, a quantidade de data centers que a gente vai ter que ter ao redor do mundo, a quantidade de energia para alimentar esses data centers é absurdamente grande. E aí surge uma oportunidade, porque nem tudo tem que ser processado na nuvem. Algumas inteligências artificiais elas podem ser embarcadas em dispositivos que estão próximos do usuário. Mas para isso você precisa de uma eletrônica diferente. Para isso você precisa de uma eletrônica projetada com inteligência artificial para ser colocada dentro do dispositivo. Né? Então, consequentemente, a gente vai ver no mundo uma análise bem pragmática no seguinte aspecto.
o que é realmente necessário levar para a nuvem e aquilo que é importante ser processado na borda. E, a partir daí, começar a surgir soluções eletrônicas, né, que possibilitem tanto o processamento de borda quanto o processamento em nuvem, né, interoperarem e trazerem mais velocidade e menos complexidade no que diz respeito a tráfego de informação dentro da nossa estrutura, porque está ficando cada vez mais desafiador. E dentro dessa eletrônica, né, tem dois desafios bastante grandes, que é desenho de novos processadores, desenho de novos dispositivos, né, uso de novas tecnologias materiais. A gente tem visto aí que o pessoal está fugindo do silício para tentar ganhar em termos de eficiência energética, né. Existe um contexto que a gente não colocou aqui ainda, que é a computação quântica, que vai poder trazer para o universo de processamento de dados de inteligência artificial uma velocidade surpreendente. Então, acho que nos próximos anos a gente vai ver uma revolução dentro do contexto de estruturação de redes, né, principalmente levando em consideração as possibilidades das redes privativas, né, e o processamento na borda, que hoje é visto de forma muito, né, pequena, mas que tem uma potencialidade de aumentar absurdamente nos próximos anos. Deixa eu até dar um exemplo sobre isso, Nazaré. A questão de redes privativas é um grande desafio e uma grande oportunidade. A gente já comercializa redes privativas desde 2022. Sempre que a gente conversa disso, eu falo, é uma jornada. Calma que é uma jornada, e é. Existe um conceito chamado o ciclo do ecossistema do 5G. Ele passa por espectro. Vamos dizer que essa parte a gente resolveu. Para começar o jogo, a gente resolveu. Ele passa por infraestrutura. Existe um cronograma grandão aí até 2029, quando a gente adquiriu as licenças, as frequências, de implementar o 5G no Brasil até 2029, e todos os operadores estão trabalhando com esse cronograma, e a gente está até antecipando esse cronograma. Tá? O terceiro começa a complicar, dispositivos. Tá? O quarto, eu já entro o terceiro é dispositivos. Isso está avançando e vai avançar cada vez mais. Você tem um legado muito grande rodando no 3, no 4 e até no 2G. Então, isso leva um tempinho aí, tá? O quarto, a gente chama de ecossistema, de sistemas. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre o ecossistema do carro autônomo, pede imagem, dê uma olhada na figura, dê uma olhada no corte dessa figura e o tanto de empresa envolvida em cada um desses negócios. Isso vale para o agro 4.0, para a indústria 4.0, para a saúde 4.0, vale para tudo. O tal do sistema ele é bem complexo, porque ele traz os ecossistemas e os casos de uso. Lá no 3 e no 4G foram as plataformas. Né? Foi quando a gente começou a usar os aplicativos, as plataformas, né? Que a gente usa de modelo de negócio e assim por diante. E a segurança, tá legal? Pois bem, a gente vem passando por tudo isso. A gente começou em 2022 fazendo a oferta de redes privativas como produto. A maioria dessas entregas não é como produto, mas a gente tem produto. A maioria é por projeto. Nós temos hoje entregas em Gerdau, que é público, que é a indústria mineradora, temos na Nestlé, que é pública, temos em Fenza, temos experimentações e outros casos não públicos. O que acontece? Através da rede privativa, você entrega esse fatiamento e entrega de acordo com a necessidade do cliente as características que ele precisa. Eu vou dar um exemplo da Nestlé. A Nestlé, a maior fábrica de Kit Kat do mundo, está ali em Caçapava. É um cliente nosso com aplicação de rede privativa. Tá? Um dos casos de uso, linha de produção. Chocolate passa na esteira, fica um robozinho lá olhando se o chocolate está legal ou não, para seguir em frente, empacotar e tchau. Como é que é a história? Quais são as características fundamentais de 5G? Throughput, latência, muitas coisas conectadas. Um computador para fazer a análise daquele chocolate, para falar que ele está bom ou não, olha a molécula. Super caro esse computador. Você precisa de um servidor para uma câmara. Se você tiver uma infraestrutura
mais apropriada, que entrega a menor latência, ele pode colocar 2 câmeras no mesmo servidor. Redução de custo, melhora a performance dele. Certo? Então, infraestrutura, uma câmera capturando imagem, joga aquela imagem por uma capacidade computacional na borda, não é lá em São Paulo, não é nos Estados Unidos, é na borda, né? E toma uma decisão. Esse chocolate está bom, deixa passar. Toma uma decisão, não está legal. Manda uma informação através da infraestrutura digital, à rede, para um braço mecânico que tira o robô. Isso em milissegundos. Então, eu estou entregando aqui para vocês a informação da importância da rede, o que o 5G trouxe e vai permitir sem cabo, né? A habilitação de inteligência artificial, aplicação de algoritmos, imagem em ultra, né, qualidade e uma tomada de decisão melhorando a performance. O ideal nessa fábrica não é questão só de redução de custo, é que não tenham pessoas por higiene. Um fio de cabelo é um problema na produção da maior fábrica de chocolate do mundo. Está entendendo? Então, se você consegue ter processos automatizados, o conceito, dizem que na teoria, o pensamento do 5G surgiu quando o cara pensou lá atrás a indústria 4.0. Eles falavam da fábrica inteligente. Tá? Então, a rede privativa traz este tipo de aplicação. Na indústria de extração de minério, por exemplo, você trabalha com gases nocivos. Os profissionais usam, por exemplo, um tag que detecta e ele é alertado se ali tem algum perigo. São vidas, né? Como é que o cidadão trabalha ali hoje? Com uma rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi você precisa de muitos dispositivos, você tem muitas barreiras. Quando você usa uma solução como essa, ela é muito mais limpa, muito mais pura e entrega a informação com muito mais agilidade e qualidade. Então, ele toma a decisão muito mais rápido. Ó, tira o cidadão de lá. Ó, fulano está subindo ali sem os equipamentos. Uma locomotiva dentro de uma extração de minério, por exemplo, numa linha de 100 quilômetros, dentro de uma produção, às vezes a empresa perde a locomotiva. Ele não sabe onde a locomotiva está. E ele precisa de uma curiosidade de centímetros e não de metros. Porque, de novo, tem vidas e tem um monte de coisa que ele explorou ali que ele precisa levar no lugar certo, né? Com satelital você tem, mesmo com LEO agora, mas você tem os problemas. Uma rede como essa entrega e trabalha em missão crítica de uma forma muito melhor. É nesse sentido que a gente vem trabalhando e fazendo as entregas de rede privativa. Isso vai descer. No entretenimento, quando você vai num show lá no Allianz Parque, por exemplo, a melhor casa de show, não é o melhor time, é a melhor casa de show de São Paulo. Quando você vai lá, a hora que você chega lá que você quer comprar sua cervejinha ou seu lanche, você tem que encarar aquela fila. Se as maquininhas rodassem mais rápido, você pode fazer um fatiamento, é o slice de rede. Hoje ele ainda é estático, a gente faz manualmente. A proposta é que isso seja feito de uma maneira dinâmica, que você entre num site um dia, fale, ó, eu quero comprar esse slice de rede de meio-dia até as 20 horas no dia tal. É essa a minha capacidade. E você compra essa capacidade como você compra a nuvem. Tá? E você faz uso disso, vai ter uma rede diferenciada com as características que aquela maquininha precisa para o entretenimento. Então, são casos de uso que as redes privativas entregam, parte desses casos de uso a gente já está entregando, e outros a gente vem trabalhando no desenvolvimento. Acho que a última pergunta para vocês, antes de passar a pergunta. Não sei se alguém tiver uma pergunta, avisa, porque dependendo da quantidade de gente, eu posso nem fazer a minha pergunta aqui. Mas, imagina, eu estou fazendo esse painel daqui a 5 anos. Cara, vocês falaram um monte de coisa que, para mim, assim, pelo menos eu, como diretor de inovação do Bion, tenho a chance, a facilidade de estar próximo e entender essa pauta e essa agenda dentro de uma telecom e saber como pegar o bicho da inovação e as startups e tentar conectar. Mas estamos fazendo esse painel daqui a 5 anos. Vocês iam estar falando sobre o quê? Vamos começar para a escola, né? Começa com a escola, isso. Eu acho que no horizonte de 5 anos, o grande desafio vai ser dispositivo.
né, dispositivo. Porque hoje você consegue levar conectividade para o agro, consegue levar conectividade para a indústria, consegue processar na borda, consegue levar para a nuvem. A nuvem ainda custa caro, mas é uma questão de tempo para ela se ajustar em termos de valores, né, mas está faltando dispositivo. Na cadeia produtiva como um todo, muitas vezes você não consegue, né, implementar tudo aquilo que você imagina por falta de dispositivo. E aí eu faço até um convite, eu acho que a gente tinha que juntar forças, né? Claro, Inatel e outros fabricantes, sejam eles fabricantes de grande porte e startups, no intuito de analisar cadeias por completo. Hoje o que a gente vê no agro tem 5, 6, 8, né, dispositivos disponíveis aí para uma determinada vertical do agro. Mas quantos dispositivos são necessários? São necessários 30. Né? Será que se a gente não fizer um esforço, aí, uma força-tarefa para colocar esses 30 dispositivos à disposição do mercado, a gente não consegue fazer com que exista massividade no que diz respeito às aplicações no agro? E eu tenho certeza que à medida que a gente for fazendo isso por setor, né, os setores vão se beneficiando um daquilo que foi feito no outro. A hora que eu faço 20 dispositivos para o agro, pode ter certeza que 5, 10 daqueles que foram feitos para o agro podem ser utilizados na mineração, podem ser utilizados na indústria de reflorestamento, pode ser utilizado na monitoração de florestas. Enfim, eu acho que nos próximos anos, talvez, nos próximos 5 anos, né? Não consigo também falar mais do que 5. Nos próximos 5 anos, eu acho que o grande desafio é dispositivo. Eu vou dizer o seguinte, se parte do que eu falei aqui, a indústria conseguir entregar, eu acho que vai ser legal. Porque é o seguinte, é a mesma questão do 4G com as aplicações, né? O 4G chegou, a gente não tinha o que a gente tem hoje. Você chamar o teu Waze, usar o teu Waze, chamar aí teu Airbnb e assim por diante. Então, se a indústria conseguir entregar essa infraestrutura do jeito que a gente fala, que permita essa habilitação, como a gente está falando, muitos que estão aqui, que são empreendedores, de hoje até 5 anos, já vão ter desenvolvido, cara, as novas aplicações para essa infraestrutura. Entendeu? E aí a gente vai estar voando. Eu acho que a gente vai estar voando. E eu não sei o que vai ser. A gente vai ter que... É o que a gente faz todo dia. Estuda, aprende e aplica. Eu vou complementar para não ser repetitivo, concordando tanto com o Nazaré quanto o Alexandre, mas durante um certo ciclo de evolução da infraestrutura, seja ela uma infra dentro da casa do assinante ou na rua, as empresas e desenvolvedores da infra correram atrás do gap dos serviços e aplicações, né? Parecia que a gente estava sempre devendo, né? E o período do Covid mostrou isso, né? A demanda era muito maior do que o que a gente conseguia entregar, em todos os sentidos, capacidade de rede, qualidade, latência, serviços que eles queriam consumir, que nós consumimos, eles estavam engargalando na nossa infraestrutura. Houve toda uma evolução, investimento, é uma indústria de capex intensivo muito forte, muito forte. A gente está falando de estar implantando 5G e em 2029 parar tudo e começar com 6, sendo que tem lugar que o 4 ainda está em desenvolvimento e que o IoT do 4 não pegou ainda. Então assim, é muito dinheiro. A gente imagina o orçamento das telcos do Brasil. A gente está falando de muito capex, né? Mas a gente está sempre correndo atrás. Depois do Covid, com a aceleração que nós demos e com a acomodação do consumo, a gente está numa situação que tem muito mais infra disponível do que aplicações para consumir. A gente precisa, de novo, inverter esse negócio. Porque é aí que a indústria estica. Se você não tem um desafio, você não busca uma solução. Se você não tem um problema, você trabalha com que tipo de... né? Vai desenvolver o quê? Vai ter que criar um problema para você, sim, achar uma outra solução no futuro. Então, nós precisamos criar um problema. Então, a molecada que está saindo da faculdade, está pensando assim, criem aplicações, serviços que consumam a infraestrutura, que exijam muito mais do que a gente consegue oferecer com o que nós temos hoje. Que é difícil, porque o 5G está ocioso, o 4G está ficando ocioso, porque começa a migrar clientes do 4 para o 5, então a gente vai ficar com 2 redes ociosas.
A infraestrutura de banda larga fixa, a Claro já está, toda a rede dela de GPON ela é híbrida, ela já é XGS-PON. Mas hoje os planos, isso é muito interessante, durante muito tempo a gente ficou vendo saturação, o cliente quer mais, o cliente quer mais, o cliente quer mais. Hoje a gente olha os planos, o cliente não consome os planos que ele tem, nem na banda larga fixa e nem na telefonia móvel. Então, assim, tem capacidade para crescer. Tem que desenvolver serviços. Eu acredito que o VR, o IA, seja lá qual for o nome, dentro da casa, ele vai consumir um pouco mais. Então, eu acho que tem uma questão do processamento, tem questões de acessibilidade financeira, né? Tem que massificar, tem que escalar esse tipo de coisa. Trazendo o consumo para dentro de casa, o resto vai atrás e a gente vai desenvolver produtos, equipamentos, infraestrutura, computação de borda, e seja lá o que for, para atender essa demanda. A gente está numa fase que a gente precisa criar um problema. A solução está aí, mas o problema não está. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem aí. Está na hora, hein? Bom, gente, não sou eu que estou falando, o diretor não vai, que é suspeito, né? Eu passo esse evento inteiro cutucando e dizendo, tragam aplicações. Muitos aqui, desde 8 horas da manhã eu estou falando sobre isso. Então, não sou eu, tô gente mentindo junto comigo aqui, mentir coletivamente é melhor, porque todo mundo acredita, né? Mas são duas pessoas que, brincadeira da parte, a gente está trazendo gente que realmente está no olho do furacão e entende isso, né? Está muito além do que o Bion sozinho consegue fazer. A gente o Sacinelli e o Alexandre são duas grandes referências, e eu estou no evento de empreendedorismo, no ambiente com estudantes, cara, a mensagem está dada. Se vocês quiserem se aproximar da Claro, os próximos 5 anos, o caminho é esse. Eu não sei se alguém tem uma pergunta para fazer aqui. Não sei se alguém levantou a mão. Bom, tem. Fala aí. Quer o microfone? Quer falar alto e eu repetir? Como é que você... deixa eu dar o microfone aqui, peraí. Boa noite. Quando vocês estavam falando de 3G, 4G, 5G e tá ocioso, e a internet a gente paga e sobra dados, sobra internet, não usa toda a capacidade. E em um momento vocês falaram que a gente vai chegar a um ponto de dessa rede, você vai comprar de tal horário a tal horário, utilizar uma fatia disso e tal. A minha dúvida tá tudo muito barato, tá todo mundo utilizando, tá todo mundo no jogo. Vai chegar um tempo onde a gente vai usar muito isso, depender muito disso, e aí o jogo vai virar e vão cobrar mais caro, e para usar, sei lá, vai ter uma smart house, e aí a pessoa vai ter que pagar muito dinheiro para usar o tanto de giga que aquilo vai processar, enfim, que o jogo vai virar, o que é barato vai ficar caro ou não? O que vocês pensam sobre isso? Não sei se eu fui claro ou não na minha questão. Deixa eu comentar, então, assim, grande parte da infraestrutura... Existe todo um processo... É difícil falar o que vai ficar barato, vai ficar caro, o que a tendência é que a gente olha, se a gente olhar o que está acontecendo hoje, aconteceu ao longo dos últimos anos, e provavelmente é uma tendência, o que é caro fica barato, né? Por pressão de mercado, concorrencial, escala, custo dos componentes. É lógico que toda virada tecnológica ainda não está massificada, então o custo é mais alto. Depois que aquilo massifica, existe uma curva de redução de custo natural da tecnologia, né? Mas os serviços de futuro, que o Alexandre comentou, de slicing, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é mais simples do que esse do Alexandre, ou ele é mais dinâmico. Imagina que você tem Fortnite no seu celular, você tem conectividade, ele é 5G, a rede entrega, mas tem momentos que você quer o algo a mais. Você quer ser diferente do seu competidor. Poderia ter um botão na opção lá do Fortnite, um turbo, que você clicando, aquilo manda um comando para uma API para a rede e ela vai orquestrar todos os equipamentos que a gente tem, toda a infraestrutura, para que o seu número de SIM card ele tenha uma disponibilidade, recursos dedicados, faça um caminho com um ping muito melhor do que da concorrência, dos seus competidores, vamos pensar assim, né? Para que você tenha um serviço diferente. Provavelmente, para grande parte da população gamer, fazer essa compra, que não seja cara, mas comprar esse serviço pode ser um diferencial. E ele vai querer, ele vai concordar e aceitar que aquilo
vale um pouco mais, né? Não sei quanto vai ser. Vai ser R$1, 10, 20, eu não sei. Mas aí vai se construindo um valor de um serviço personalizado, diferenciado e que, de fato, o nosso cliente vai sentir o valor agregado que tem por trás daquele serviço. O Slice é isso, né? Então, o Slice pode estar no game, o Slice pode estar no broadcast, na televisão, pode estar na cadeia da indústria 4.0, ele pode servir para várias utilidades, vários serviços. E vai ser monetizado de acordo com cada serviço desse e de como aquele serviço consome recursos, né? Consome pouco, provavelmente ele vai ser um custo. O recurso consome muita banda, muito recurso, vai ser um pouco mais caro. E tem uma questão mercadológica, né? Eu acho que assim, tudo que sempre que a gente começa, o que a gente percebe, sempre que chega uma tecnologia nova, o início dela é mais complicado, porque você tem realmente quem adota, como eu disse aqui, são empresas com no aspecto de empresas eu estou falando, tá? Mas empresas com maior maturidade, porque elas já estão mais preparadas. E aí tem essas coisas assim, né? Igual o Nazaré falou, o dispositivo ainda é caro e tudo mais. Daqui a pouco as coisas começam a se encaixar e a gente, o mercado fica mais flat. E tem um ambiente competitivo. O ambiente competitivo do Brasil é para gente grande, pessoal. Hoje a gente tem mais de 20 mil ISPs no Brasil. Procurem um lugar do mundo que existe isso. Né, competindo. Né? A gente está entre as grandes operadoras, porque nós estamos aqui, o investidor se propôs a ser o que é. A abertura do mercado foi em 1998, tiveram outras. Algumas conseguiram manter os seus negócios de maneira sustentáveis, outras não. Mas se você pegar o valor da chamada telefônica lá em 98 e agora, se você pegar o valor de um aparelho celular lá e agora, bom, não tinha, né? Você pegar o valor do Mega lá e agora, e assim por diante, mesmo o desenvolvimento, lei de Moore, né, na questão de capacidade de processamento. Então, para ter grandes picos, só se tiver um monopólio em alguma aplicação, em algum setor. Mas hoje em dia é difícil, né? Pessoal, quer falar, né? Claro. Só para lembrar, não tem condições mais, nem ambiente de mercado para ter aumento de custo. Pelo contrário, né? A competitividade faz as coisas baixarem cada vez mais. Na minha época de adolescência, uma linha telefônica custava o equivalente a um carro. Né? Exatamente. E quando você usava um serviço da operadora de telefonia, um serviço despertador, no final do mês vinha na sua conta telefônica uma taxa por utilizar um serviço despertador. De lá para cá, se vocês compararem a quantidade de serviços que tem sem custo nenhum oferecido, né, em todas as áreas, é infinitamente maior. Então, não esperem um aumento, pelo contrário, acho que daqui para frente a gente vai ter só coisas mais desafiadoras, né, e para as empresas é o que o Alexandre comentou, né, com um nível de concorrência cada vez maior. Só uma coisa que aumenta, e o Nazaré não ensina lá no Inatel, a meta. Essa não cai nunca. Mais um motivo, se a tendência é cair o preço disso, o que vai trazer revenue são aplicações em cima desse negócio. Acreditem, eles não estão brincando aqui, não. Tem mais alguém querendo fazer uma pergunta? Tem aqui. Olá, parabéns aí pela apresentação, achei fantástico essa discussão. Alexandre, quando você falou ali de um case, né, na Nestlé, parecia que você estava descrevendo uma tecnologia nossa. Nós atuamos diretamente na indústria 4.0, temos várias soluções que hoje nós dependemos da conectividade. E já que vocês falaram que a gente tem que desenvolver problema, nós temos um problema muito grande que precisa ser desenvolvido na indústria, né? A indústria é uma empresa muito conservadora. Nós viemos do chão de fábrica, então nós viemos do time lá da TA e temos o time da TI. Cada vez mais as nossas soluções elas estão subindo para a nuvem, né? E ter essa convergência do time em uma única estrutura de rede, hoje, como vocês trouxeram aí, nós temos segurança, temos latência, throughput, mas
o desafio é trazer uma catequização para que eles acreditem na segurança dessa rede. Então, claro que existem inúmeros problemas que precisam ser resolvidos. Provavelmente um deles é melhorar a infraestrutura de rede, mas eu queria entender de vocês o que é Claro, qual que é a estratégia da Claro em nos ajudar nessa catequização junto à indústria, para que a gente consiga cada vez mais colocar nossas soluções em cloud, trazer uma infraestrutura melhor, trazer essa convergência entre os times, né? Agora está sendo falado o time de OT. Algumas fizeram a conjunção entre o time, depois deu briga, separou. Então, assim, tem vários problemas aí a serem resolvidos. A gente começou em 2022, no meio do ano foi em 2022 foi o leilão, né? A gente implementou em julho, começou em julho de 2022. Final de 21, acho que foi o leilão. Bom, sei lá. Mas 22, em julho, a gente começou a implementar o 5G. Eu me recordo perfeitamente porque a gente tinha que construir a história. Eu estou lá no marketing. Como é que a gente conta essa história? E eu me recordo muito bem que durante quase um ano, aonde a gente ia conversar sobre o tal do 5G, o problema era a frequência. Todo mundo queria entender a frequência. A gente falava assim, o problema não é a frequência. O detalhe é o que a gente vai te entregar através dessa tecnologia. Como eu disse em algum momento aqui, é mais uma ferramenta para a transformação digital da tua organização. Tá? E sim, tem um papel de evangelização. Tá? A gente tem, e parte disso passa pela indústria, não só as operadoras, mas os próprios fabricantes, a universidade e assim por diante. A gente tem que falar mais sobre isso. A gente fala em painéis, por exemplo, FutureCon agora em outubro, a gente vai estar lá falando. Inclusive, quem for vai ver casos de uso reais que a gente vai colocar lá. Febraban, mercado financeiro, estamos lá falando. Tal. Então, esse é um ponto muito importante. E o que é mais interessante, saiu do hype, porque entrou a inteligência artificial, mas até então, a história do 5G abria a porta do alto nível das organizações. O presidente queria ouvir, ele queria entender o que estava acontecendo. Cara, o que é isso? O que isso realmente entrega? E aí ele vai trazendo. A gente também foi aprendendo um monte de coisa. Aí ele pegava e trazia o cara da inovação. Aí o cara da inovação sentava com a gente, só que às vezes o propósito da inovação não estava tão próximo ao core daquela organização, que era resolver o problema da mineradora ou do processo de chocolate ou isso, aquilo. Aí, no tempo, a gente foi para o cara de tecnologia, mas mais associado à TI, que às vezes falava assim, cara, estou preocupado com o SAP, estou preocupado com o RP, a nota, o caminhão chega com as toneladas lá, tem que emitir a nota, você vem me falar de rede, minha rede está boa, não sei o que lá. Aí a gente descobriu o cara de OT, é o cara da operação, inclusive é quem tem o orçamento. Mas isso não existe em todas as organizações. Né? Então, isso que eu falei, depende do processo, a gente chama de maturidade digital. E a maturidade digital ela passa por pessoas, processos e tecnologia. Tá? Aonde o nosso braço alcança, a gente tenta fazer esse trabalho. Né? A partir do momento que a tecnologia se torna mais massiva, mais presente, a gente consegue também descer para as empresas menores. E não é por tamanho, de novo é por maturidade, ela pode ser pequena, mas pode ter a necessidade de aplicação. Eu vi rede privativa num ambiente que era um quarto desse aqui. Acho que foi em Helsinki. Tá? Era um laboratório. Ele usava uma rede privativa para preparar as suas ferramentas para estarem prontas para o 5G. Né? Então, você acaba tendo aplicações. Mas isso é um ponto que a gente tenta comunicar da forma que a gente consegue para o mercado. A gente chamou isso de evangelização, que é passar esse conhecimento. Em outros fóruns isso acontece. Tem movimentos, eu não sei se é Senai, eu acho que é o Wilson, né? Wilson, Senai, né? Wilson, Senai, né? O Senai ajuda também. Alguns fabricantes têm aí, acho que a própria Huawei tem o caminhão dela que roda pelo Brasil e tudo mais. Então, tem iniciativas como essa. E se você tem uma necessidade dentro da tua organização e precisa que a gente vá falar, nos chame. Tá? Se é mais do que a tua organização, é uma comunidade, por exemplo, é uma cooperativa, a gente quer ouvir, nos chame. Tá? Não tem problema, a gente vai
e trabalha dessa forma também, tá? Pessoal, já levantaram a placa, acabou aqui, mas eu queria falar para vocês dois, vocês não vieram aqui à toa, nem você, nem o Sassinelli vieram aqui à toa. A gente soube que esse ano o Inatel completava 60 anos, e a gente pensou como é que a gente podia fazer uma homenagem ao Inatel. As pessoas estavam aqui, e do fundo do coração do Bion, eu não comecei aqui falando que quando eu entrei na Claro, fazia um frio na barriga conversar com esses caras. Isso é um sinal de respeito. São pessoas que inspiraram ou me inspiram até hoje. Inspiram o time do Bion, até porque quando eu volto e meia eu passo o nome deles, esse cara que está aqui, volta e meia, porra, tem que falar mesmo. Os caras ali, não dá para, né, não dá para chegar com qualquer coisa. E eu não sei se perceberam, as perguntas foram feitas para vocês contarem a história de vocês e da relevância do Inatel na vida de vocês, e porque isso foi importante para a gente. Então, eu queria convidar o Nazaré, a gente fez uma plaquinha em homenagem dos 60 anos do Inatel, a 2 grandes alunos e expoentes que saíram daqui e que hoje são referências para a gente. Uma salva de palmas para eles, gente. Muito obrigado. Nazaré, se você puder aqui, ó. Antes era uma cerveja, hein? A cerveja tem também, viu? A cerveja está prometida, né? Nazaré, não sei se você quer falar alguma coisa. 2025 é um ano muito especial para a nossa instituição, né? A gente está completando 60 anos. O Inatel nasceu em 1965 com a missão de formar profissionais para um país pouco integrado, para um país que precisava de telecomunicações, no intuito de prover desenvolvimentos nas diferentes vertentes, né, nos mais distantes centros, né, da nossa nação. E junto com o Inatel, naquela data de 65, nasciam outras grandes organizações. Uma delas é a Embratel, que nasceu em 65, com essa missão, né, de popularizar as telecomunicações através de interconexões estaduais e internacionais. Nasceu a Globo, com a proposta de fazer uma televisão em rede, para cobrir também todo o país. E eu acredito que esses investimentos e essas iniciativas, elas deram certo, né, e tiveram sucesso. E muito daquilo que a gente teve sucesso como Inatel se deve ao que a gente faz no dia a dia aqui em Santa Rita do Sapucaí, com o nosso time de alunos, com o nosso time de professores, de colaboradores, de funcionários, mas muito se deve também à forma com que os nossos ex-alunos atuam no mercado. Nós temos mais de 11 mil ex-alunos, né, e nossos ex-alunos trabalham de forma comprometida, dedicada, de forma ética, de forma competente, de forma envolvida, né, com o mercado no intuito de desenvolver novas soluções. E eu tenho um orgulho muito grande de falar que nós vivemos uma comunidade inatelina bastante unida em prol do desenvolvimento do nosso país. E aqui, né, em nome do Inatel, em nome do Bion, eu gostaria de homenagear toda a comunidade de ex-alunos do Inatel na figura desses 2 grandes ex-alunos que são a marca de competência, de dedicação, de empenho, de inovação, né, de transformação do nosso mercado no dia a dia. A gente pode dizer que eles constroem a cada dia o futuro da tecnologia brasileira. Obrigado, Alexandre, obrigado, Sarcinelli, por tudo. Professor, só tem mais uma coisa aqui, professor. Esses ex-alunos só existem porque existem 2 professores nesse palco também. Tem um professor que ainda continua trabalhando, que estava de manhã cedo fazendo parte de uma banca de TCC, atrapalhou a agenda inteira aqui de gravação de podcast, porque precisou demorar demais, um outro colega dele fazendo perguntas. Então, a gente não poderia deixar de homenagear, além dos ex-alunos, os professores que fizeram parte disso, e aí eu peço exatamente ajuda para que vocês possam também compartilhar. Isso é que é a conexão.